Olá, vamos apresentar aqui um trabalho no Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação 2022. O trabalho que a gente vai apresentar aqui no evento se chama Comparação dos níveis de capital acadêmico entre egressos cotistas e não cotistas das universidades federais. Eu sou José Roberto, sou doutorando em Administração pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Bom, de onde que a gente parte? A gente tem um cenário de implementação da política de cotas das universidades federais brasileiras em 2012, para que essas universidades reservem pelo menos metade das vagas de seus cursos de graduação para alunos do ensino médio de escolas públicas, que são os popularmente chamados estudantes cotistas. Já estudantes que não são admitidos pelo sistema de cotas são os chamados estudantes não cotistas. No entanto, para além do acesso desses estudantes à Universidade Federal, quando a gente olha para a literatura, a gente percebe que existe uma escassez de pesquisas sobre a participação de estudantes cotistas e não cotistas em atividades acadêmicas e extracurriculares durante o curso de graduação, ao que chamamos de capital acadêmico. Então, a gente considera o capital acadêmico como um produto resultante da participação dos estudantes durante o curso de graduação em atividades como PET, que é o Programa de Educação Tutorial, IC, que é a Iniciação Científica, Monitoria de Disciplinas, Empresa Júnior, dentre outros. Bom, diante dessa escassez de pesquisas e evidências, a gente questiona: egressos cotistas possuem os mesmos níveis de capital acadêmico do que os egressos não cotistas? Bom, para responder essa pergunta, o objetivo da nossa pesquisa foi verificar se a participação em atividades acadêmicas e extracurriculares durante o curso de graduação na Universidade Federal, o capital acadêmico, é igual entre egressos cotistas e não cotistas. Bom, a gente faz essa pergunta não só para preencher lacunas na literatura, mas também tendo em vista que críticos da política de cotas argumentavam que a qualidade do ensino das universidades federais seria diminuída com a presença de estudantes cotistas, porque eles supostamente teriam uma capacidade acadêmica inferior aos não cotistas, em virtude de terem tido uma educação básica de menor qualidade em relação aos não cotistas. No entanto, diversas pesquisas já mostram que, com relação ao desempenho acadêmico, os estudantes cotistas são similares ou até melhores do que os não cotistas, o que enfraquece as críticas à política de cotas. Em termos de método, a gente destaca que é uma pesquisa puramente quantitativa, onde a gente aplicou questionário eletrônico a uma expressiva amostra de 11.458 egressos, sendo aproximadamente 32% cotistas e 68% não cotistas, de 248 cursos de graduação, de todas as áreas do conhecimento, de 18 universidades federais brasileiras, das 5 regiões do país, e que colaram grau entre 2016 e 2021. O lapso temporal que a gente considera a partir de 2016 é porque é quando se alcança o percentual de 50% das vagas das universidades federais para alunos do ensino médio de escolas públicas. E a pesquisa ocorreu no fim de 2021. Bom, a gente criou a nossa variável capital acadêmico, a partir de testes estatísticos. Então, ela é resultado de uma combinação. A gente utilizou análise fatorial e alfa de Cronbach a partir da combinação de variáveis relacionadas à participação dos egressos em atividades acadêmicas e extracurriculares durante o curso de graduação. Então, por exemplo, se o egresso participou mais de empresa júnior, de monitoria de disciplinas, de iniciação científica, dessas atividades, do que em relação a outro egresso, então o seu nível de capital acadêmico é maior do que o egresso que não participou dessas atividades. Em termos de método, a gente utilizou 2 testes.
o teste de student, que é quando a gente compara variáveis quantitativas, variáveis métricas, entre duas amostras independentes, e o teste Q quadrado, que é semelhante ao teste T de student, porém ele é utilizado quando a variável é categórica, binária, né, ou variável dummy. Chegando nos resultados, então aqui a gente traz essa tabela onde a gente compara os cotistas e não cotistas. Então a gente pode perceber que, com relação à iniciação científica, a gente não encontra essa diferença entre os grupos, o que significa dizer que cotistas são iguais aos não cotistas, e também em monitoria de disciplinas. Os egressos cotistas e não cotistas são iguais. A gente não encontra diferença estatisticamente significativa. A gente encontra diferença entre os estudantes na empresa júnior. Então, empresa júnior significa dizer que não cotistas participaram mais de empresa júnior do que os cotistas. E com relação a PET, o resultado se inverte. Então, os cotistas participaram mais de programa de educação tutorial do que os não cotistas. E, por fim, intercâmbio no exterior. Aí sim a gente vê uma diferença bem acentuada, né? É quase o dobro. Não cotistas fizeram intercâmbio no exterior consideravelmente mais do que os cotistas. E aí, já chegando em atividades como grupos de pesquisa, atléticas, diretórios de estudantes, durante o curso de graduação na universidade, a gente não encontra diferença entre cotistas e não cotistas. Significa dizer que eles foram iguais quanto à participação nessas atividades. Sobre o gosto por apresentar seminários e disciplinas durante o curso de graduação, a gente encontra diferença entre eles, porém, são os cotistas que gostaram mais de apresentar seminários das disciplinas durante o curso de graduação na Universidade Federal do que os não cotistas. E por fim, então, a partir da combinação de todas essas variáveis, a gente chega na nossa variável capital acadêmico e a gente não encontra diferença nos níveis de capital acadêmico entre egressos cotistas e não cotistas. Isso significa dizer que, no conjunto das atividades, egressos cotistas são iguais aos não cotistas na participação em atividades acadêmicas, extracurriculares e de pesquisa. Bom, em termos de conclusão, a gente destaca o avanço no conhecimento que a gente obtém a partir dessa pesquisa, com uma amostra significativa, uma pesquisa ampla, né, que considera diferentes universidades, diferentes regiões do país, né? Em resumo, os resultados sugerem que os níveis de capital acadêmico desenvolvido durante o curso de graduação na Universidade Federal são iguais entre egressos cotistas e não cotistas, o que enfraquece, né, os argumentos dos críticos à política de cotas sobre a capacidade de estudantes cotistas. Então, nossos resultados sugerem o inverso, né, que estudantes cotistas eles têm plena capacidade de acompanhar, de participar das atividades acadêmicas e extracurriculares oferecidas pela Universidade Federal. Com isso, nossos resultados destacam a relevância do investimento na oferta contínua de atividades acadêmicas e extracurriculares por parte das universidades federais a seus estudantes, uma vez que já há evidências que essas atividades promovem mudança de vida e inclusão social, e aí especialmente para os cotistas, né, que vêm de origem familiar menos privilegiada socioeconomicamente do que os não cotistas. Muito obrigado.